Fico feliz em conhecer o pastor Antônio, sua companheira e esposa. Amém. Glória a Deus, aleluia. Para quem não me conhece, eu sou dali da Igreja Pentecostal Tenda do Milagre, do pastor Vladimir, aqui no Indo Brasil, no Inápolis. Glória a Deus, Rua Joana 33. Glória a Deus, o número. E fiquei muito feliz porque eu só tinha visto o Guilherme aqui, que eu conhecia fisicamente. Glória a Deus, aleluia, que vai morar no céu. Mas também conheci a irmã que está aqui também atrás, que ela mora pertinho da igreja também. Glória a Deus. E aí depois eu vi o casal que mora ali também na frente da igreja. Glória a Deus, aleluia. E todos que vão morar no céu. Eu e você, você e eu vai morar com Jesus. Por quê? Porque eu e você foi chamado para ser salvo. Salvo por Jesus, a luz do mundo e o sol da terra, eu e você. Amém? Glória a Deus, aleluias. Igreja, aliança com Deus. Oh glória, por que aliança? É aliança com Deus. Quando Deus faz uma aliança com o homem e com a mulher, verdadeiramente o Pai tem protegido a tua igreja, porque você é a noiva, o noivo do Rei Jesus. O Mestre já está presente, porque Ele já nos guardava, esperava por mim e por você. Quando 2 ou 3 estão reunidos na presença do Rei Jesus, é o sinal que o Senhor já estava presente. E se tiver um só na presença do Rei Jesus, tem que ser igual a Elias, a oração vai direto ao trono, porque você está conectado diante do Rei Jesus. E quando tem leis, é o sinal que o Pai e o Filho e o Espírito Santo já está no meio da igreja. Você, irmão e irmã, é uma joia preciosa pelo Rei Jesus. Uma joia preciosa escolhida pelo Rei, lá no universo, lá no mundo, lá no meio do lamaçal do pecado. Significa que Jesus olhou lá do céu, viu eu e você, você e eu, lá no nosso lar. Melhor ainda, Ele viu o seu coração, meu e seu. Poderia estar qualquer um do irmão, da irmã, algum parente aqui na presença, mas o Senhor se agradou de você, irmão, de você, irmã, de cada um, porque Ele sondou o seu pensamento e o seu coração para estar na presença do Rei. Fiquei muito feliz, glória a Deus, aleluia, por essa oportunidade que o Senhor usou o servo dele, e hoje eu tenho a certeza, igreja, Deus, aliança com Deus, é o Deus que cuida e zela de mim e de você. O pastor, eu creio, glória a Deus, aleluia, quando ele determinou abrir o ministério, Jesus já colocou no coração dele em abrir a porta para as almas que o Senhor Jesus vai trazer, principalmente quando ele fez uma aliança em servir a Jesus de todo o coração. Quando eu falo pastor, eu falo da sua esposa, porque os dois se tornou uma só carne, e caminhando junto para servir a Jesus. Assim é o homem e a mulher, que quando Jesus resgata para fazer a obra, ele tem um propósito, ele tem um objetivo e ele tem um chamado. Você e eu foi chamado por Jesus, escolhido no dedo por Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Que maravilha, né? Glória a Deus, aleluias. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que o Senhor Jesus está presente. Por quê? Porque já sentimos nos louvores a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quero deixar uma mensagem, glória a Deus, aleluia, um louvor da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim, para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque diz a palavra do Senhor: todo ser que respira, louve ao Senhor Jesus. Salmo 100, glória a Deus, aleluias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Irmãos e irmãs, aquilo que você veio buscar da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele está aqui para te abençoar. Só esteja atento na tua bênção, naquilo que você necessita da parte do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, você é especial. Glória a Deus, aleluia. Medita na letra, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Tem toda a liberdade para louvar o Rei Jesus, amém? Você está na presença do Pai, na casa do Pai, no santuário do Rei Jesus, aonde Ele escolheu eu e você para glorificar o nome dEle. Aleluia. Jesus Cristo condenado
autorizada por Pilatos, que de forma iria ser. Aleluia. Glória a Deus. Mandou abrir os braços com um laço agulhado para as mãos do mestre ferir. Aleluias. Uma coroa de espinhos para rasgar os sanguíneos ordenou fazer ali. Glória a Aleluia. Deus. Deu ordem a inteiro, montaram de um madeiro para o criminoso usar. Aleluias. Ele vai ser humilhado por soldados açoitado, lhe ferindo até sangrar. Aleluias. Pilatos também ordenou o madeiro que cortou faça em forma de cruz. É o mestre Jesus. Oh, glória. Por ele será levado, hoje vai ser torturado o Filho de Deus, Jesus. Aleluia, aleluia. Foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Logo mandou chamar a Pedro e disse essas palavras com amor: cuida, Pedro, das minhas ovelhas, avisa o povo que vou te falar. Eu vim para salvar a humanidade, não quero nenhum desses condenar. Vai até diz a ele que eu perdoo, e quem tem coroa de espinho eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou, quero salvar a sua alma, o meu perdão pra ele eu dou. Aleluias. Glória a Deus. Graças. É Ele, é Jesus. Ele nos resgatou das trevas para a luz, e você é testemunha viva do nosso Senhor Jesus na terra dos viventes. Na cruz foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Logo mandou chamar a Pedro e disse essas palavras com amor: cuida, Pedro, das minhas ovelhas, avisa o povo que eu vou te falar. Eu vim foi para salvar a humanidade, não quero nenhum desses condenar. Vai até quem pediu o escravo, diz a ele que eu perdoo, e quem cresceu a coroa de espinho eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu cravo pendurou, quero salvar sua alma e o eu te dou. Vai até quem fugiu os cravos, diz a ele que eu perdoo, e quem desceu a coroa de espinho eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou, quero salvar a sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Ele eu dou. Aleluia, glória a Deus. As palmas para o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o perdão que o Senhor Jesus deu para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Ele não olhou para o pecado, mas sim olhou para a essência que estava em seu coração. Porque Ele aboliu o pecado, Ele verdadeiramente cumpriu a lei e verdadeiramente nos abençoou para a vida eterna. O pecado Ele deixou para trás. Por quê? Porque eu e você é especial para Ele, e Ele em nenhum momento olhou para o nosso pecado, Ele olhou para a essência do seu, do meu coração. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, glória a Deus, aleluia, agradeço a rica oportunidade, glória a Deus, aleluia, por esta oportunidade, grandemente o culto
dos obreiros. Já quero ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2. Glória a Deus, com o irmão e a irmã que está com a sua espada, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluias, para fazermos a leitura. Glória a Deus, aleluia, e começar já, glória a Deus, celebrar o que o Senhor preparou para mim e para você. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Apenas um versículo para começarmos já a pregar a palavra do Senhor, que diz assim: glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, glória a Deus, aleluia, versículo 15. Salvar-se-á, porém, glória a Deus, aleluias, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, glória a Deus, permanecer com modéstias na fé, na caridade, glória a Deus, e na santificação. Glória a Deus, aleluias. Amém? Ainda Amém. De pé, glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Amém? Irmãos, Amém. glória a Deus, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus, aleluias. Procurai apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta é a palavra do Senhor Jesus para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, irmãos e irmãs. Quando o tema é obreiro, glória a Deus, aleluia, preciso falar para a amada igreja que o obreiro, homem e mulher obreira, glória a Deus, é um homem ou mulher moldada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, para poder, glória a Deus, aleluia, ser levantado por Jesus sobre a face da terra, para fazer o ID, para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você e eu, é convocado para ser obreiro e obreira da casa do Senhor. O obreiro e a obreira está sempre disponível a servir o próximo, a servir aquele que vai vir à casa do olheiro, ao santuário, na igreja, Deus de aliança, porque o irmão e a irmã, o obreiro, eles têm que estar atento, glória a Deus, aleluia, a poder estender a mão para o visitante, para aquele que está determinado em, glória a Deus, vir servir e ouvir a palavra do Rei Jesus. Pude perceber o irmão King Guilherme, que estava ali na porta, quando vaza ali, o irmão ali chegou de carro, ele estendeu a mão e ajudou ali o irmão a sentar no seu local. Isso é hospedar, estar ali automaticamente servindo a pessoa na casa do Senhor, e o Senhor se agrada muito. Por isso, glória a Deus, aleluias, procurai apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor é alimento que alimenta a minha e a sua alma. É o pão de cada dia. A palavra é a boca de Deus, como foi falado, que o Senhor fala dia após dia, na minha alma e na sua alma. Então nós temos que ler a Bíblia Sagrada para aprender do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para compreender os mistérios que está na Bíblia Sagrada. Porque, quero falar para a amada igreja, se nós lermos como uma história o livro da Bíblia Sagrada, entenderemos que de Gênesis a Apocalipse foi verdadeiramente pessoas que viviam nesse planeta no passado, que tenha, glória a Deus, um testemunho, e foi escrito na Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada, ela é mistério, e só entende os mistérios através do Divino Espírito Santo, como já foi falado na oração, no jejum, para que o Senhor venha revelar a sua palavra em nosso pensamento, em nosso coração. Amém? Quem está entendendo a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. Também, glória a Deus, aleluias. Em 1 Timóteo, glória a Deus, aleluias. Pode ficar sentado mesmo. Glória a Deus, capítulo 5, versículo, glória a Deus, aleluia, 17 e 18, que diz assim: os presbíteros
que governe bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Versículo 18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Assim como o homem e a mulher, o obreiro e a obreira está sendo preparado, determinado em ser um presbítero. Daqui a um tempo, glória a Deus, é um degrau, é um momento de passagem, onde o irmão e a irmã vai sendo preparado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo para ser promovido, glória a Deus, aleluia. Como o irmão e a irmã trabalham numa empresa, tem um cargo e automaticamente a pessoa quer subir de cargo e de salário, aí a pessoa ali obedece seu líder, obedece o seu responsável ali, e ali automaticamente a pessoa é escalada para mudar de cargo. Assim é na presença do Senhor. No santuário tem o pastor, tem o líder, tem o casal que cuida da casa do Senhor, são responsáveis pelos ministérios e também de analisar o obreiro e a obreira que está fazendo a vontade do Pai. Para quê? Que quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo achar no momento e a hora certa de promover, de subir um degrau, o irmão e a irmã, para um novo cargo, assim o irmão e a irmã já tem uma experiência de obreiro, amém? Glória a Deus, porque esse é o objetivo. Glória a Deus, o Senhor diz na sua palavra, se o homem ou a mulher, quando fala o homem e a mulher, é o casal, é o ser humano, o homem ou a mulher. A Bíblia fala muito sobre o homem, e o homem refere também à mulher. Glória a Deus, quando o pastor está observando, ali o irmão e a irmã, naturalmente o obreiro e a obreira, quando ela vai alcançar uma nova posição, como presbítero, como diácono, como, glória a Deus, missionário, evangelista, um cargo ali que a pessoa está buscando o Pai, do Filho e Espírito Santo, primeiro começa como cooperador, cooperando com a humanidade, com a igreja, com a comunidade, e depois como obreiro. Então, glória a Deus, é uma degrau, é uma etapa, e ali o Espírito Santo revela para o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo revela para o pastor, que é o pai da congregação, representante direto do Deus na terra. Significa, glória a Deus, aleluias, se o homem ou a mulher não for obediente ao seu pastor, ao seu líder, que vê, imagina se ele será obediente a Deus que não vê, que é espírito. A obediência ela vem primeiramente através dos líderes. Nosso líder, se nós formos obedientes ao nosso pastor, o Senhor se agrada, porque na obediência vem a promoção, amém? Amém. Assim é na vida do irmão, da irmã. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é maravilhoso. Também quero deixar uma mensagem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias, porque o irmão e a irmã é um degrau que o irmão e a irmã passa, glória a Deus, aleluias, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um período que o Senhor vem preparando você, irmão e irmã, para fazer a obra conforme agrada o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus, verdade, aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em Atos, glória a Deus, capítulo 20, glória a Deus, aleluia, obrigado. Glória a Deus, aleluia. Em Atos capítulo 20, também está escrito o versículo 28 assim, glória a Deus, aleluias. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O bispo é o pastor da igreja, que o Senhor preparou ele, glória a Deus, com a sua companheira, o casal, glória, para fazer a obra e apacentar a igreja, a ovelha, que é eu e você, você e eu, para fazer a obra do Senhor Jesus. Porque, irmãos, para ter uma hierarquia, assim o Senhor Jesus determinou, o Criador, o Jesus à sua direita e o Espírito Santo com eles no meio, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, abaixo do Senhor, do Criador, os anjos, para fazer aquilo que ele ordena. Veja que tem uma hierarquia. Assim na congregação também, o Senhor determinou sobre a face da terra o pastor, o líder, para cuidar das ovelhas, porque o Senhor vai requerer
do responsável, do pastor, do líder. Porque se ele cuidar bem das ovelhas e apresentar bem na presença do Pai, do Filho, Espírito Santo, a ovelha bem cuidada, o Senhor se alegrará e trazerá ele com as suas ovelhas para o gozo. E aquele pastor ou bispo que não conduzir melhor a igreja do Senhor Jesus, deixar o rebanho de qualquer maneira, infelizmente o lobo observa e ele procura tragar e levar para o mundo. O lobo, os irmãos sabem que é o próprio diabo. O mundo, na verdade, simboliza o pecado. Só que o diabo ele não quer levar só para o mundo. Ele mata o espiritual levando para o mundo. Ali ele começa a trabalhar para poder matar fisicamente o corpo, porque ele sabe que a alma ela já está ali no pecado e vai para o inferno. E o Senhor não quer que o rebanho, que a ovelha, que é eu e você, venham perecer, mas que tenha a vida eterna. Por isso o Senhor Jesus, ele determinou um líder para cuidar das suas ovelhas, porque ele dará conta às ovelhas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida, para poder nos ensinar, nos capacitar. Glória a Deus, aleluias. Também em Filipenses capítulo 3, glória a Deus, aleluias, versículo 2 e 3 diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Versículo 3: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Assim, glória a Deus, aleluia. Eu e você, você e eu, glória a Deus, somos a pessoa escolhida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para quê? Para que eu e você, você e eu, seja primeiramente a ovelha de Cristo. Eu e você são chamados para a salvação, para sermos a ovelha de Cristo. Em segundo lugar, por sermos a ovelha de Cristo, se tornamos também no planeta Terra, neste universo, como vaso do olheiro, para ser usado por Ele, aonde quer que eu e você vá. Por isso eu e você, você e eu, é testemunha viva do Rei Jesus. Por isso que eu disse que a Bíblia Sagrada afirma que eu e você, você e eu, é a luz do mundo e o sal da terra. A luz para brilhar no mundo e para ver Jesus em nossa vida, e o sal para temperar, para ganhar aquela alma, para falar do amor de Jesus com temperança. A temperança é falar do amor com amor, falar de Jesus com amor, porque Jesus é o próprio amor. Por isso, glória a Deus, aleluias, o Senhor Jesus afirma na sua palavra que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que é esse mundo? O planeta Terra, o universo, as estrelas, a galáxia, o Sol, a Lua? Não, o mundo que o Senhor refere aqui é a pessoa, o homem e a mulher, porque o homem e a mulher, desde Adão e Eva, ali pecou, e ali é fruto do pecado. Mesmo que o homem e a mulher nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez coisas ruins, aí, glória, no mundo, coisas que a gente falamos, coisas banais, como pecados, fisicamente para o seu corpo físico, o homem e a mulher já nasceu do pecado. Mesmo que a pessoa fala que nunca fez coisa errada, ela já é fruto do pecado. E para poder aceitar Jesus, tem que se arrepender, tem que crer no Filho de Deus, o único autor e consumador da nossa fé. Amém? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. É assim, glória a Deus, aleluia, que o Senhor Jesus trabalha na nossa vida, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas capítulo 10, é referente ao culto, o culto dos obreiros, é onde o Senhor prepara eu e você para sermos o quê? Atalaia na mão do olheiro. Atalaia é uma pessoa muito usada pelo poder do Divino Espírito Santo, para aonde quer que o Senhor nos envia, para falar do amor dele, para falar da palavra, que é a Bíblia Sagrada, para que o Senhor venha resgatar aquela ovelha que está perdida no mundo. Então o Senhor conta comigo e com você. Glória a Deus, aleluias. Em Lucas capítulo 10, glória a Deus, aleluias, diz assim a palavra do Senhor Jesus:
E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-vos adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Versículo 2: E dizia-lhes: guarde, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Glória a Deus, aleluia. O irmão e a irmã, glória a Deus, aleluia, quando é convocado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, aceitar Jesus, foi batizado, desceu as águas, faz parte do ministério, Deus da aliança, está, glória a Deus, aleluia, somando em uma só fé, em fazer a obra, em crescer no ministério, em subir de degrau, querer fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e verdadeiramente obedecer o seu líder, o pastor, o responsável, amém, glória a Deus, da igreja. Automaticamente o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, vai estar ensinando verdadeiramente o irmão e a irmã a orar junto com o pastor, não é sozinho, junto com o pastor, na intercessão a favor das almas, para que o Senhor venha libertar e trazer obreiros para a seara, porque a seara significa o planeta Terra, o mundo está cheio de homens e mulheres longe de Jesus. Ali é a seara, glória a Deus, aleluia. Só que também a Bíblia afirma que a igreja, a congregação também é a seara. A seara aonde você ora para o mestre, para o Senhor buscar as almas. Primeiro começa na casa, aqui no santuário, e depois o Senhor envia para resgatar almas lá no universo, no mundo. Amém? Glória a Deus. É na oração, irmãos, junto com o pastor, para que o Senhor venha resgatar homens e mulheres, para que o homem e a mulher se tornem obreiro e obreira da casa do Senhor. Veja, se eu e você e eu estamos na presença do Senhor, louvando, exaltando e glorificando o nome do Rei Jesus. E aí, verdadeiramente, junto com o pastor, a irmandade, os irmãos e as irmãs começam a orar para o Senhor enviar obreiro e obreira. Se você já é obreiro e obreira, aqueles que vir serão obreiros e obreiras. E você, irmão e irmã, que está temente ao Senhor, temente ao seu líder, seu pastor, você subirá de cargo, já não será mais obreiro, vai subir um degrau a mais, e aqueles ficará como obreiro, como porteiro, porque é um degrau. Assim o irmão e a irmã tem que confiar, perseverante na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer a vontade do Rei Jesus para crescer ministerialmente. Veja que o Senhor Jesus fala, glória a Deus, aleluia, e de 2 em 2. Quando Jesus enviou 70, ele determinou os 70 aí, mais 2 em 2. Por que 2 em 2? Porque os dois, se um ficar meio fraco no caminho, o outro lhe consola, incentiva, dá palavras positivas, e aí a pessoa se ergue e começa a caminhar, glória a Deus, aleluia, e falar do amor de Jesus para ganhar a alma. E se for só um, se torna presa do inimigo. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, nem o diabo trabalha sozinho. O diabo, ele tem os demônios ao favor dele, do jeito que o Criador tem seus anjos a favor dele, e os anjos estão à disposição de servir o irmão e a irmã que obedece a Jesus. Saiba que o Senhor, quando fala que o anjo está à disposição de servir a mim e a você, lembrando de Daniel, como foi obediente lá na cova do leão, o Senhor enviou um anjo para socorrer. Assim é eu e você quando está lá no mundo para falar do amor de Jesus. O Senhor envia um anjo para guardar nossa vida, nossa alma, e o Espírito Santo que convence aquele homem, aquela mulher do pecado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu me alegro muito, glória a Deus, aleluia, ao ver dois rapazes, glória a Deus, o Guilherme, glória a Deus, aleluia, e o irmãozinho ali, Manuel. Duas pessoas também, servos de Deus, mas sempre junto, caminhando. Por quê? Porque estão falando a mesma língua. A língua é servindo a Jesus, e eles têm o objetivo de falar de Jesus. Então eles estão na mesma sintonia. Significa que ele é luz, o amigo dele, o irmão da fé, também é luz. Os dois estão na mesma luz, e a luz é Jesus. Então, glória a Deus, aleluia. Eu e você temos que ir em 2 em 2, para que um fortalece o outro, amém? Glória a Deus, aleluia. Assim também diz a palavra do Senhor: grande é
em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. O pastor de uma congregação, principalmente da igreja Deus de Aliança, por ele, o desejo dele, quando abriu a congregação, creio eu, é que aqui venham muita gente, milhares de pessoas. Por quê? Porque ele quer cuidar do rebanho. Só que há um preço para pagar. O preço é na oração, na intercessão e no pedido para que o Senhor traga mais almas e vidas, porque o Senhor ama as almas e o Senhor tem prazer em salvá-la. Por isso que eu e você foi chamado para verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, fazer a vontade do Rei Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem crê nesta palavra, diga amém. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, o obreiro aprovado pelo Senhor Jesus é aquele obreiro que é obediente. Primeiramente ao seu líder, depois verdadeiramente está obedecendo ao Pai. Por quê? Porque quando você já obedece a Deus, você tem prazer em obedecer ao seu pastor, porque o seu Pai Celeste já te conhece. Às vezes o pastor está preparado ali para te observar, te analisar, para ver se você merece mudar de posições com cargo. Mas verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso já conhece. Então temos que esperar o tempo e a hora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, amém, irmãos, o culto de obreiro, agradeço a rica oportunidade. Foi esta palavra que o Senhor Jesus colocou em meu coração para mim e para você. E tenha perseverança na seara, que é a casa do olheiro, porque o Senhor tem almas para trazer aqui. Amém? Glória a Deus, aleluias. É esta palavra que o Senhor Jesus colocou em meu coração para mim e para a amada igreja. Amém? Quero fazer uma oração com o irmão, com a irmã, aí no seu mesmo lugar. Feche os seus olhos, porque se o Senhor estiver revelando algo, eu estarei passando para a igreja. Mas se não tiver, a maior revelação é a palavra do Rei Jesus, porque a palavra salva, liberta, transforma e leva para a glória. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Glória a Deus, aleluias. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, diante de Ti, papai, eis aí, papai, Teu filho, Tua filha, Pai, em Tua presença, Senhor da glória, venha realizar, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, pois Tu conheces, ó Pai, cada pensamento, cada coração. Senhor Deus amado, diante de Ti, ó Pai, Tu conheces aquilo que o irmão e a irmã colocou em Tua presença. Se Tu queres revelar, papai, revela o íntimo, oculto, o escondido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque diz a Tua palavra, Pai, não é por força nem por violência, mas sim pelo Divino Espírito Santo. Visita cada pensamento, cada coração, cada família, Pai, cada lar, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, o Pai que está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus, aleluias. Diz assim: se o Senhor é por nós,